Olá, estou aqui hoje para falar da hipótese da simulação. A hipótese que afirma que a nossa realidade física, que a gente percebe como física, é na verdade simulada em um grande computador. De onde é que surgiu isso? Bom, em primeiro lugar, é algo que vocês já podem ter visto aí em temas de filme como Matrix, mas o que talvez nem todo mundo saiba é que é uma hipótese levada a sério por muitos filósofos e por muitos cientistas também. Eu incluso. Eu acho que é uma hipótese bem plausível e até provável. Elon Musk também, dentre outros nomes. Bom, existe um filósofo chamado Nick Bostrom, sueco, da Universidade de Oxford, que publicou 2 artigos. Um anunciando a hipótese da simulação e o outro o argumento a favor dessa hipótese, sustentaria essa hipótese. Fazendo um grande resumo aí do argumento, um cenário possível e plausível que esse filósofo em particular coloca é que, se você pensar no universo em larga escala, a probabilidade da gente ter vida inteligente em outras partes, em outras galáxias, em outras partes do universo é alta, não é desprezível, e a possibilidade de alguma civilização ter avançado tanto tecnologicamente ao ponto de ter os recursos necessários para construir um supercomputador capaz de simular o próprio universo, né, é também algo plausível. Em primeiro lugar, seria requerido que essa civilização tivesse domínio energético, por exemplo, sobre a sua estrela. Hoje a gente não utiliza, acho que 0,0001% da energia gerada pelo Sol, né? Então a gente perde toda essa energia. E se uma civilização tecnologicamente avançada conseguisse fazer uso de toda essa energia, a gente teria provavelmente os recursos necessários para realizar bilhões aí de cálculos a cada nanosegundo e simular computações no nível que, do ponto de vista dos programas de software, codificando comportamento complexo, pessoas, seres vivos que estão dentro da simulação, talvez fosse tão real, né, simulando ali as equações de Schrödinger, as leis da mecânica quântica, que essas pessoas não perceberiam que elas estariam vivendo uma simulação. Bom, a gente tem o filme Matrix que ilustra isso, né? O protagonista, o Neo, ele desconfiava que ele estava vivendo numa simulação, né? Ao ponto da Trinity, ela hackeava lá o computador dele, ela ficava mandando aquelas mensagens, né? Neo, eu sei o que é que lhe incomoda e o que é que tira o seu sono, né? É a pergunta que não quer calar, o que é a Matrix. E o Neo, ele sabia que algo estava errado ali na realidade, mas ele não sabia expressar o que é que era, né? E muita gente se sente assim, exatamente, né? Porque eu acho que é bem natural e compreensível, porque hoje a gente vive um momento muito especial na história da humanidade. Por exemplo, se você parar para pensar, a gente está bem próximo, há poucos anos, de erradicar a pobreza extrema no mundo. E pobreza extrema, mortes devidas à miséria, devidas à fome, devidas à falta de saneamento básico, a doenças, né, que ninguém deveria sofrer, elas ocorrem desde que a humanidade é humanidade. Sempre foi o normal na humanidade. E com a invenção da medicina, a evolução da medicina, a invenção dos antibióticos, da teoria de germes e tudo mais, que isso passou, e com o desenvolvimento econômico espetacular nos últimos 200 anos, desde as revoluções industriais, isso passou a ser uma realidade agora, uma possibilidade de a gente erradicar a pobreza extrema e ninguém morrer mais devido a isso. Então é incrível que você, no nosso tempo de vida, a gente possa testemunhar esse fato histórico que vai ser um marco na história da humanidade. Então, muita gente se pergunta, poxa, é tão especial o momento que a gente está vivendo que é difícil de acreditar que é uma coincidência, né? Por que eu estou vivendo aqui, né? Por que não outra pessoa? Por que eu não nasci em outra era? E são perguntas justas e interessantes, né? Filosóficas. Mas eu acho justo você se perguntar isso. Então, assim como o personagem Neo, existe aquele sentimento de que, poxa, existe algo de interessante acontecendo e é tão... os dramas que a gente vê aí na sociedade e talvez as tragédias da nossa própria vida, são
tão dramáticas que a gente se pergunta, poxa, será que isso não é um roteiro de um filme, né? Eu acho que eu já vi esse sofrimento, esse padrão de tragédias acontecerem num livro que eu li, então são padrões dramáticos capturados em obras de literatura, em arte. Então é natural você se perguntar se você não está vivendo aí um roteiro artificial simulado. Bom, uma coisa que eu acho interessante é a gente voltar a nossa atenção um pouco para as nossas próprias mentes e para o conteúdo dos nossos sonhos. Né? Quando a gente está sonhando, o que é que está acontecendo? A gente, de uma certa forma, está simulando uma realidade. Então, a gente, por exemplo, sonha que está voando. Eu já sonhei que estava voando. E a sensação é muito real. Acho que nenhum ser humano voou naturalmente, né? Pelo menos eu não tenho notícia de que isso tenha acontecido. Mas mesmo assim a sensação é tão real do vento batendo, do frio na barriga, o controle do seu corpo, dos micromovimentos ali, a mudança de direção, uma coisa tão... A física do voo lá no sonho é tão real que você se pergunta se aquilo realmente não é real, pelo menos enquanto você está naquele sonho. Tem pessoas que têm sonhos lúcidos e elas têm a ciência dentro do sonho que elas estão sonhando e, inclusive, ao ter essa ciência, elas conseguem até controlar o próprio sonho, né? E alterar o conteúdo do sonho. Isso é fantástico. Então, assim como o Neo, as pessoas acordam para o fato que estão vivendo dentro da Matrix, né? Dentro daquele ambiente simulado para o sonho. E elas têm a opção, por exemplo, de acordar quando elas quiserem ou de brincar ali com a simulação. E isso é um fato real, e eu sei que é um fato real, porque isso já aconteceu comigo. Eu não sou capaz de controlar os meus sonhos quando eu quero, mas já aconteceu episódios parecidos comigo. Então, é bem interessante esse paralelo. E a mente humana, ela está engajando diversas partes aí do cérebro durante o sono, as suas emoções, regiões aí que estão envolvidas em coordenação motora, regiões que estão ali o tempo todo prevendo, estimando a posição relativa dos membros do seu corpo, estão sendo engajadas para produzir aquele conteúdo onírico, né? E te enganar de uma certa forma durante o sonho, fazer você acreditar que aquilo é realidade. Bom, eu acho isso super interessante porque se a gente parar para pensar como a mente funciona e os próprios conteúdos, o que é que habita no nosso inconsciente, além dos conteúdos do nosso sonho, e o que é que está acontecendo no nosso inconsciente enquanto a gente está acordado? É uma pergunta muito interessante. Hoje a gente não tem uma tecnologia capaz de extrair conteúdos de pensamento, imagens do nosso inconsciente que estão ali o tempo todo fluindo e traduzir essas imagens numa tela aí de computador. Né? Existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas para impor aí um template. Então a gente pega, por exemplo, um voluntário, mostra para ele várias imagens de uma casa, de uma floresta, de um cachorro, e aí a gente vai conversando com essa pessoa enquanto ela está lá numa máquina de ressonância magnética e vai fazendo perguntas e pede para ela ir pensando em algum conteúdo. E aí toda vez que ela pensa em uma daquelas imagens, a gente consegue prever e capturar com a imagem que ela está pensando. Mas nesse experimento, nessa tecnologia, a gente sabe o que é que a gente está procurando, né? Agora, extrair imagens quando a gente não sabe o que está procurando é muito difícil. Então, não dá para saber o que é que está rolando no nosso inconsciente. Mas a gente sabe que coisas estão sendo produzidas o tempo todo. Na teoria, algumas teorias de psicologia, principalmente na linha junguiana, o Jung, ele afirma que a gente tem uma personalidade fragmentada. Então, micropersonalidades habitariam o nosso inconsciente. Então, sentimentos e estados emocionais comuns, como a raiva, como o heroísmo, a indignação, a revolta, a sensação de injustiça, aquela vontade de fazer algo a respeito de uma injustiça, segundo a teoria junguiana, todos esses estados emocionais podem ser descritos como micropersonalidades. E se isso é verdade, surge uma questão aí de se essas micropersonalidades elas teriam, portanto, consciência, se elas teriam uma forma corpórea e uma imagem corpórea dentro da nossa consciência. E se essa imagem, num mundo simulado na nossa mente,
ela estaria tomando decisões, interagindo com outras micropersonalidades também, e se algumas narrativas, alguns literalmente roteiros de filme não estariam acontecendo o tempo todo na nossa mente, no nosso nível inconsciente, e que quando a gente dorme, simplesmente está acontecendo que a gente está tendo acesso a esse grande palco, né, do inconsciente. Então isso é uma possibilidade interessante. A gente não tem tecnologia suficiente para saber se isso é verdade ou não, e sequer para postular essa hipótese como uma hipótese científica, mas eu acho que é uma hipótese logicamente plausível. E aí isso me leva ao seguinte pensamento, né? Se fosse verdade que micropersonalidade do nosso consciente tem consciência, então o que é que impediria de nós, nessa hipótese da simulação, sermos micropersonalidades também? Talvez não tão micro assim, porque nós não somos certamente fragmentados, nós somos seres completos, né? Não suficientemente completos, mas somos seres muito mais desenvolvidos do que simplesmente qualquer recorte simplório que a gente faça, né? Mas será que a gente não poderia ser aí personalidades incompletas habitando na mente ou no inconsciente de uma mente superior? Por exemplo, de uma espécie, de um indivíduo de uma espécie tecnologicamente avançada, realizando uma simulação em larga escala, interessado em conhecer o comportamento dos seus antepassados. Então, a gente poderia estar vivendo na mente desse grande computador, capaz de gerar a nossa realidade, ou a gente poderia estar simplesmente vivendo na mente de um outro ser biológico, ou talvez de um ser híbrido, de um ciborgue com um cérebro parte biológico, parte conectado a algum sistema de inteligência artificial. Então, todas essas são hipóteses que podem parecer fantásticas, mas que são plausíveis. Não existe nada nas leis da física que impediria esse cenário de se materializar, dado recursos computacionais suficientes e dados recursos energéticos suficientes para que essa simulação pudesse ser executada. Bom, então, dito isso, eu queria fechar aqui com uma reflexão relativa ao meu take, né, pessoal, sobre se a gente está vivendo uma simulação ou não. Eu acho que se a gente for voltar para o quão séria essa questão, sob o ponto de vista científico, existe um paper de 2010 que eu vou deixar aí nos comentários, de um físico, que argumenta ter descoberto códigos corretores de erro nas próprias leis da física. O que é um código corretor de erro? Bom, na computação digital, existe uma separação entre o que é software e o que é hardware, né? E o software é a parte lógica. Então, ela é uma lógica booleana, uma lógica digital, e ela é uma lógica perfeita, não é passível a erros. A lógica que a gente usa na computação digital, ela tem essa característica, ela é perfeita, né? Os erros que acontecem em computação muitas vezes são gerados por falhas de hardware. Então, em circuitos eletrônicos, por exemplo, a gente está representando os estados lógicos, zeros e uns, verdade, falsidade, como diferenças aí de voltagens. E essas voltagens, vez ou outra, elas sofrem oscilações. Né? Essas oscilações aleatórias, elas podem inverter um estado lógico e bagunçar toda uma simulação, bagunçar toda a execução de um programa. Então, os cientistas da computação, para prevenir isso, construíram códigos corretores de erro, para detectar aí um bit, por exemplo, que tem um valor 1 quando a gente sabe que ele deveria ter o valor 0, né? Estatisticamente falando, por exemplo. Então, a gente consegue ter um programa supervisionando um outro programa e toda vez que um desvio da lógica que não deveria acontecer acontece, aquilo é corrigido. Então, o Matrix explorou um pouco esses glitches na Matrix, né? Como, por exemplo, os déjà vus, que na Matrix era explicado que um déjà vu era quando um bug desse tipo acontecia e era uma espécie de código corretor que a Matrix tinha para dar a sensação aos humanos que não teve nada de errado ali, né? Que foi um déjà vu, mas na verdade era um código corretor de erro funcionando. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da questão de onde é que vem a matemática, né? Porque que a matemática, a linguagem, me parece verdadeira para descrever em última instância o universo. Na verdade, a gente não sabe se isso é verdade,
mas a grande maioria dos físicos acreditam nisso, né? Que de fato a matemática você usa e você consegue prever o comportamento de praticamente qualquer tipo de objeto na escala cósmica, né? E mesmo na escala biológica, né? Acho que produzir equações que consigam prever comportamento é algo que está engateando, está na sua infância, mas é um programa de pesquisa fadado ao sucesso, na minha opinião. A própria mente humana, vários papers em neurociência têm demonstrado e sugerido uma teoria de que nós temos uma mente bayesiana, que existe muito processamento probabilístico acontecendo no nosso raciocínio. E não só probabilístico, mas um tipo bem especial de pensamento probabilístico, que é o pensamento bayesiano, uma forma particular de atualizar crenças sobre o estado do mundo, sobre a posição de um objeto, sobre a posição relativa de um membro do corpo no espaço, com base na experiência prévia existente, anterior, nas memórias, e com base na nova evidência sensorial. Então, existe uma matemática descrevendo a teoria bayesiana, e essa matemática parece funcionar e explicar comportamento, explicar atividades elétricas de neurônios envolvidos em algumas tarefas sensomotoras. Então, a matemática já está entrando no domínio de prever comportamento no nível neuronal e biológico. Então, voltando para o paper do físico, você observar evidências de que há códigos corretores de erro nas próprias leis da física, provavelmente, na minha opinião, torna mais concreta a possibilidade da gente viver numa simulação, porque o paradigma e a metáfora computacional casam com as narrativas e as experiências que a gente tem tido do seu ponto de vista científico. Com isso eu não quero ser aqui incoerente e dizer que eu acredito que a narrativa computacional é a narrativa última para explicar a nossa realidade, da mesma forma que no século XVIII existe essa narrativa de relógio, né? Um mecanismo, um maquinário perfeito. Então o universo era visto como uma máquina, um relógio perfeito, sincronizado, harmônico. Eu acredito que era uma metáfora muito limitadora, né? E com o advento da mecânica quântica, o advento de outras teorias físicas, nosso conhecimento expandiu, a nossa tecnologia expandiu, né? E hoje a gente tem uma outra metáfora. Eu não acho que essa é a metáfora última, mas sob o ponto de vista do universo ser simulado ou não, é uma hipótese interessante. E o fato dessa narrativa funcionar e bater com as evidências experimentais que a gente vem obtendo quer dizer alguma coisa, tem algum conteúdo informativo. Uma outra coisa que eu queria refletir e discutir é que as próprias constantes do universo, que ninguém sabe de onde vieram, né, porque que assumem os valores particulares que elas têm, elas parecem se encaixar também numa narrativa mais computacional da própria existência, porque se você for analisar, por exemplo, os limites da velocidade da luz, né, constante da velocidade da luz, sob uma ótica computacional, sob uma ótica de qual é a taxa máxima de atualização computacional, de refresh, se eu considerar que toda interação que existe entre qualquer subsistema e qualquer duas partículas no universo inteiro, ela precisa ser limitada, precisa de um tempo para que essa atualização lógica de estados, a descrição de mudança de estados numa simulação que tenta fazer o tracking e o rastreamento de todos os estados possíveis de cada elemento de simulação requeriria. Então, essa taxa de atualização ela pode ser derivada diretamente do valor particular da constante da velocidade da luz, supondo um processamento massivo, paralelo, assíncrono, distribuído
dessas interações. Então, você tentar modelar, construir uma simulação do universo como conhecemos, a gente supor recursos infinitos e computacionais, só limitados por eficiência energética, a gente vai chegar nas mesmas barreiras das constantes físicas que a gente conhece hoje. Então parece que o universo ele é tunado, muito bem tunado, para que, se ele fosse simulado, essa simulação ocorresse com a máxima eficiência possível, com a mínima perda possível. Até alguns princípios, como o princípio da menor ação, que é um princípio, inclusive, usado por Richard Feynman, na hora que ele estava desenvolvendo toda a teoria quântica dele, os diagramas quânticos de integrais de caminhos. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele estava explicando que ele não fazia ideia se ele estava no caminho certo, e para testar se ele estava no caminho certo, ele tentou reescrever todas as equações, toda a teoria dele, usando princípios de ação mínima, que são lagrangianos, integrais que você resolve e chega nas mesmas equações que Feynman tinha chegado. Então ele fez esse trabalho e ele falou que quando eu vi que as equações estavam batendo, eu sabia que eu estava no caminho certo, porque a natureza ela sempre usa o mínimo possível de qualquer coisa, ela é sempre muito eficiente no que ela faz. Então a luz, por exemplo, ela tem uma velocidade de propagação e uma orientação, né, de polarização em um meio como o ar, mas quando ela traspassa um outro meio como a água, pega a água do oceano, por exemplo, ela muda de polarização, muda de orientação. E esse ângulo de incidência, a diferença desses ângulos, pode ser calculada precisamente prevista, né, pelas equações de óptica, e esse número preciso que você computa, calcula e depois você vai lá e mede e você vê que aquilo mesmo, ele é derivado também por um princípio de menor ação, de menor gasto energético. Então é incrível. E vários outros sistemas na natureza parecem seguir esse princípio. São princípios que um programador usaria se ele quisesse ser eficiente. Por outro lado, você poderia argumentar que toda essa eficiência ela foi emergente, né? Emergente. Mas emergente de onde, né? Porque se essa máxima eficiência emergiu, é porque no mínimo havia um objetivo de ser eficiente. Porque do contrário, eu não vejo nenhum motivo para a natureza tentar minimizar espontaneamente perdas, né? A teoria da evolução, a evolução darwiniana, ela é um processo que gera enormes perdas e é extremamente ineficiente. Então, bilhões e bilhões de anos de evolução, de várias espécies aí nascendo, morrendo, lutando pela sobrevivência, comendo umas às outras aí, até que as espécies que habitam hoje o planeta sobrevivessem e restassem como as mais bem adaptadas ao meio. Dito isso, esse processo me parece ter produzido maravilhas, né? Como o olho humano, por exemplo. O nervo óptico humano e o design do olho humano, e mesmo de outras espécies que conseguem enxergar um espectro de luz até maior do que nós humanos, é incrível. É um problema que computacionalmente, um problema de engenharia que, mesmo para o conhecimento que a gente tem atualmente de óptica e de engenharia, é incrivelmente avançado. Então é extremamente eficiente, mesmo considerando essas perdas, né? E eu sou um pesquisador, né? Eu fiz aí um doutorado em inteligência artificial, e uma das coisas que eu me especializei foi em computação evolutiva, né? Que é uma metodologia aí de inteligência artificial para você conseguir gerar soluções sem saber o programa que gera aquelas soluções, sem ter necessidade de escrever as regras específicas de um problema em particular. Então você simula um processo darwiniano em computador essencialmente, e aí de uma certa forma você está gastando muitos recursos computacionais, mas você consegue uma eficiência de busca pela melhor solução do problema em particular incrível. E o universo
processos emergentes do universo têm essas características de sempre convergir para a solução ótima, para a solução mais eficiente, a solução mais correta do ponto de vista de engenharia. E é incrível que o universo seja assim. É tão incrível que eu creio que a plausibilidade dos argumentos a favor que nós vivemos uma simulação se tornam plausíveis e dignas de consideração. Não quer dizer que, novamente, eu seja adepto e ache que é uma verdade absoluta. Eu acho que a gente sempre tem que manter, né, como bons cientistas, a dúvida. Mas eu reconheço que é uma possibilidade. Tá bom? Então eu agradeço a presença de vocês, a paciência e até a próxima.